essa atmosfera, Senhor, possa se mover nessa hora. Abre o céu sobre nós, Pai. Nessa noite de oração, vem resgatar o nosso coração. Viemos aqui nos encontrar com o Senhor, Deus. Sonda-nos nessa hora, dá-nos vitória, Deus, a cada um que vai estar aqui presente. Todos aqueles que vão estar se achegando, Senhor. Oh Deus, que a nossa voz possa se juntar, se unir no espiritual, Deus, e estarmos juntos, ecoando, Senhor, uma oração uníssona, Senhor, em uma só voz, Pai, que te glorifica, que toca o seu coração, ó Pai, que a tua unção, Deus, seja manifesta, seja derramada, o Senhor esteja presente neste lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toma minha vida. Enche-me, Senhor, enche-me, 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 Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim. Cobre-me com teu sangue, fere as trevas de cegueira, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, o Senhor está neste lugar. O Senhor tem nos chamado para esse encontro todas as semanas e nós temos respondido sim, e nós temos estado aqui com dores, muitos com dificuldades, mas nós temos dito sim ao chamado do Senhor. Mas nós necessitamos do Senhor e o Senhor, Ele não necessita de nós, né? Ele é pleno, completo. Mas Ele nos ama tanto que Ele prepara esse momento, Ele abre os céus, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos recebe diante do trono dEle. É um encontro com o Senhor, o momento de oração. Então nós não podemos faltar, nós não podemos desanimar, nós não podemos sequer imaginar a nossa vida sem esse momento, onde nós recebemos o alimento para o nosso espírito através da palavra e o fortalecimento para a nossa alma através das orações. Amém, queridos? Ou, né, como nós falamos sempre, antes, né? Sempre falamos isso, né? Anteriormente, em outras lives, sempre falamos isso. A oração tem o poder de trazer, né, aquela verdadeira virada de chave. Vamos falar nessa linguagem bem moderna, atualizada, para todos entenderem. É uma virada de chave quando nós oramos. Toda oração é uma virada de chave, porque o reino espiritual se move em prol daquilo que está sendo colocado diante do Senhor. E hoje o Senhor nos chama para refletir, né, sobre essas viradas de chave, essas chaves que podem mudar toda a nossa vida, todo o momento seguinte que vem, tudo que está diante de nós. E às vezes nós temos muito medo, né, de girar uma chave, porque nós não sabemos o que está atrás da porta. Mas o Senhor sabe, e nós confiamos no que está escrito, que o Senhor tem pensamentos de bem, de paz, pensamentos bons sobre nós, um futuro certo, um futuro de esperança, de glória, de riquezas, de prosperidade. Então, se o Senhor diz isso, nós não precisamos temer, não é verdade? Então, hoje, neste lugar, né, nós vamos nos unir em oração, porque nós cremos, né, que o poder de Deus se manifesta de forma poderosa na nossa vida quando nós oramos, nós unimos a nossa fé e estamos rendidos diante dele. Então, é a oração de fé e rendição. A oração, ela não é apenas um momento de pedir algo a Deus, mas é um lugar onde as nossas almas, né, que nem eu falei agora, o nosso espírito vem comer, vem se alimentar e a nossa alma encontra descanso, onde nós podemos, né, ter as nossas aflições ali entregues, rendidas mesmo ao Senhor, e aonde as situações mais difíceis podem ser transformadas. E em momentos de dor, seja ela familiar ou pessoal, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos
e impotentes. Nós nos sentimos incompreendidos. E os desafios na família, as lutas internas, às vezes são perdas, são frustrações, são decepções, e tudo isso às vezes se mostra grande demais diante de nós e vem um peso querendo nos esmagar, querendo paralisar. Mas eu quero que você saiba que a oração pode ser essa virada de chave, pode mudar tudo isso que está vindo contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua casa e família. Hoje é dia de virar a chave e nós vamos ver na palavra do Senhor, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, no finalzinho do 5, está falando assim: perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra maravilhosa, que promessa! Glória a Jesus por essa palavra. Nesse versículo, nós encontramos aqui, quem já encontrou a chave? A gente sempre encontra os tesouros na palavra, né? A chave aqui nesse versículo, nós encontramos aqui a chave da paz para uma transformação. A oração nos leva à presença de Deus, onde Ele pode agir, onde Ele pode mover o impossível. Você precisa crer nisso, eu creio nisso. Não importa o quão difícil seja o que nós estamos enfrentando ou que vamos enfrentar, a oração é onde a nossa história pode mudar. Glória a Deus por isso. Então, como que a oração pode ser uma virada de chave na nossa vida? Como que a oração pode fazer tanto sentido e fazer diferença? Quando nós oramos, nós não estamos apenas buscando solução, mas nós estamos nos conectando com o coração de Deus, o nosso Deus que é vivo, um Deus que ama, um Deus que tem compaixão, um Deus misericordioso. Glória a Deus, e Ele conhece as nossas dores, Ele entende as angústias que você e eu carregamos, Ele entende a dor que nós sentimos, Ele conhece os problemas que nós temos na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos e até mesmo, na nossa vida pessoal, nossas questões pessoais, aquelas que a gente não fala para ninguém. Então Deus, Ele deseja ouvir o nosso clamor, Ele quer que falemos com Ele, e é por isso que nós nos reunimos para poder orar, para movimentar, essa atmosfera e essa chave ser girada em prol de dar-nos, conceder-nos as bênçãos do Senhor nos alcance. Glória a Deus. E hoje, durante essa live, eu quero que você se lembre que Deus está perto. Perto está o Senhor. Que você possa nessa hora falar: Emanuel, Deus conosco, Deus aqui está, Deus presente. Emanuel, glória a Jesus. Ele está aqui, pronto para nos ouvir, não importa a situação que você se encontra. Não se esqueça, a oração é a chave que abre as portas para uma grande transformação. Aliás, quando eu falo grande transformação, não estou falando só para grandes transformações, porque quando nós somos transformados segundo o desejo, o querer, a vontade de Deus, ela pode ser uma pequena mudança, uma pequena transformação aos nossos olhos, mas vai gerar algo grande na nossa vida, porque tudo que vem de Deus é perfeito, é bom e é agradável. Aleluia, Ele tem esses planos para nós. Então não importa a situação que você se encontra, a oração vai abrir, Se você ora com fé, com disposição aí de estar se rendendo, com rendição ao Senhor, haverá transformação. Ela vai fazer
a virada de chave. A oração vai virar a chave. Glória a Deus. E aquilo que estava indo para um lugar que você estava olhando e não estava gostando, vai voltar. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel. Glória a Jesus. Ele vai fazer a virada de chave. E aquilo que você pensava que ia cair, vai subir. Glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Vamos clamar juntos, não apenas hoje, né, por nós mesmos, mas também uns pelos outros, pela nossa nação, pelas nossas famílias. Não importa o quão grande ou pequeno seja o desafio que você está aí enfrentando, Deus está pronto para agir. Agora eu quero convidar você a se entregar nesse momento de oração, uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele venha e toque nos lugares que só Ele pode tocar, que Ele venha e transforme através da palavra dEle aquilo que só Ele pode transformar, que Ele opere em nós, tudo o que Ele desejar da maneira que só Ele sabe operar. Glória a Deus, vamos orar nessa hora, aleluia. Santo é o Senhor, Ele está neste lugar. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos permitir, né, que o Senhor, Ele venha transformar tudo em nós. Eu quero te dizer já de antemão, né, não desista, não pense assim, eu já orei por isso. Vai ser sempre assim, nada muda, não resolve. Eu quero te dizer isso. Não desista da sua família. Não desista dos sonhos que o próprio Senhor colocou no seu coração. Não desista de você. Vamos crer nessa oração. Pode haver uma virada de chave na nossa vida. Eu creio nisso. Por isso eu oro. Amém? Então vamos entregar essa live ao Senhor, que Ele já está neste lugar, aleluia, o Espírito dEle já está agindo neste lugar, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, é Ele que nos fortalece para estar aqui. Às vezes em nós mesmos não temos essa força, mas o Senhor fortalece para estarmos aqui. Glória a Deus. Pai, nessa hora, nos rendemos a Ti em oração, entregamos a nossa vida diante de Ti. Deus, te damos graças, papai, graças e bendizemos o teu nome, graças pela nossa vida, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor e o Senhor continuará nos ajudando. Obrigada, Jesus, porque nós não temos que olhar, ficar ansiosos para os dias, Senhor, que estão diante de nós, porque o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente. Ó Deus, Tu és a presença que nós precisamos todos os momentos. Muito obrigada pela Tua presença. Obrigada porque o Senhor está perto de nós. Entregamos, Senhor, as nossas vidas, nos rendemos aos Teus pés, Pai. Chegamos aqui, Senhor, com o coração quebrantado, contrito, ó Deus, clamando, sabendo que a Tua misericórdia está em ação, Pai, porque senão nós não estaríamos aqui. Muito obrigada, viemos te agradecer, Senhor. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus lindo, Tu és um Pai de amor e estende os Teus braços para nos abrigar nos Teus braços de amor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pela segurança que o Senhor nos dá, Deus, através da Tua palavra, nos convencendo através do Teu Espírito Santo, Pai amado, que vem e nos ensina todas as coisas. Toma essa live nas Tuas mãos, toca no meu coração, toca no coração de todos os que vão estar aqui se unindo para estar clamando, para estar recebendo de Ti, clamando por si e por suas famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, vem operar, vem, Senhor, move o sobrenatural, Senhor, move o sobrenatural, Pai, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, naqueles também, Senhor, que vão se achegar depois, Pai, em nome de Jesus, aleluia. A única coisa, Senhor, que pedimos a Ti, Senhor, é que esteja conosco, esteja aqui, manifeste a Tua presença,
Deus, se há qualquer coisa, alguma coisa que quer interferir, Senhor, quer atrapalhar o teu mover, o seu agir, seja removido agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, declaramos céus abertos, Pai, para o teu mover, para o teu agir. Vem romper neste lugar, Deus. Vem romper neste lugar. Vem, visita-nos com o teu poder, com a tua unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar louvores ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E um louvor que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, e eu creio que nós vamos ministrar bastante ele. Sempre nas orações, sopra Espírito. Nós precisamos clamar por esse sopro do Espírito, porque sem ele nós nada podemos fazer. E é ele que nos capacita para prosseguir realizando a obra do Senhor. Então vamos clamar e vamos decretar, né? Cantando, orando a palavra, cantando a palavra. Aleluia. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Oh Deus, vem neste lugar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Precisamos que o Senhor venha sobre as feridas não tratadas, ó Pai. Sobre o vale de ossos secos, ó Deus. Quantas coisas, ó Deus, já estão enterradas, ó Pai, como se não fossem importantes, ó Deus. Faz esse exército se levantar, Pai. Levanta o teu exército. Levanta os intercessores, Pai. Levanta os que creem, os que se rendem. Vem sarar as dores, as feridas escondidas, Senhor. As que estão soterradas, ó Pai, em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo de Deus, sopra nesta hora, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor sabe onde precisa tocar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, Pai, Senhor, faz um exército se levantar. Levanta o teu povo, Senhor, levanta quem está caído, levanta o desanimado, levanta e sopra Espírito de vida, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito de vida, vem sopra sobre nós, Pai. sobre os nossos corações, vem Senhor, sobre todas as nações, vem Senhor, Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua
Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem neste lugar. Você pode chamar o Senhor Jesus nessa hora. Vem nos socorrer, Senhor, aleluia. Vem, Senhor, porque Tu és grande, Tu és lindo, Deus, aleluia. Aleluia. Ora, calarabasurianda, larabá, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Nós te louvamos, te exaltamos. Bendito é o nome do Senhor, que é santo. Glória a Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor para estar intercedendo em cima da palavra, né, gente? Quem começa, quem ora com a palavra já tem a resposta, não é isso que nós temos aprendido? E hoje eu quero trazer 2 exemplos novamente, né, da palavra. Um exemplo, nós vamos começar hoje com Ana, a mãe de Samuel. Ana estava vivendo uma grande dor. Ela tinha um grande problema, ela não podia ter filhos, ela era humilhada pela sua inimiga, né, rival, que a provocava constantemente. Alguém que te provoca constantemente, amigo não é verdade? Mas Ana não se entregou ao desespero. Em vez disso, ela se prostrou diante de Deus e orou com fervor. Né? Nós conhecemos essa história, está em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça jamais passará navalha. Então Ana, no momento da dor, ela clamou a Deus com fé e com esperança. Ela entregou o seu desejo, ela entregou a dor, ela entregou ao Senhor. E a resposta de Deus foi muito clara. Ele ouviu a oração de Ana e com ela, né, cumpriu a promessa de lhe dar um filho, Samuel, que mais tarde se tornaria um dos maiores profetas de Israel. E aqui vemos a oração de Ana, que foi a virada de chave. Se Ana não tivesse ali orado, essa chave não teria virado. Aquela virada de chave para o quê? Para uma bênção, para uma transformação. Houve uma transformação, não houve? Ela era aquela que não gerava filhos e ela gerou Samuel. E que grande transformação foi essa? Glória a Deus. Né? Ele não foi uma bênção, essa transformação não foi bênção, mas não foi uma bênção só para a vida dela, mas também para a história de um povo, de uma nação. Ela foi de uma mulher estéril e humilhada para a mãe de um profeta. Olha que grande mudança que aconteceu. A oração transformou a dor de Ana em alegria, e a oração dela foi a virada de chave, foi a realização de um propósito divino. Deus tinha um propósito, isso não ia mudar, ia se realizar, mas poderia ser que não fosse através dela, né? Ela virou a chave espiritual aqui, nessa passagem, quando oramos com fé. Deus transforma a nossa dor em propósito. Ele tem um plano muito maior do que aquilo que nós podemos entender. E a oração, né, é o meio que ele usa para trazer à tona esse plano.
nós recebemos revelação, nós recebemos, o céu se abre, o sobrenatural se manifesta no natural. E agora nós temos um exemplo de alguém que, por falta de oração, por falta de ter uma vida de intimidade, por falta de não orar, perdeu a bênção do Senhor. E esse alguém foi Saul. Vamos olhar para a história do rei Saul, um exemplo claro de alguém que não orou no momento certo e por isso perdeu uma grande oportunidade de experimentar a bênção de Deus. Saul, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas em várias situações ele falhou em buscar a orientação de Deus. Em 1 Samuel 13, Saul estava enfrentando uma batalha difícil e ao ver que seus soldados estavam se dispersando e o inimigo se aproximando, ele fez algo muito importante. Ele ofereceu sacrifícios, algo que era reservado ao sacerdote. E fez isso sem esperar pelo profeta Samuel. Ele não esperou que Samuel chegasse, como havia sido orientado por Deus. Ele não poderia ter feito aquilo. E ele esperou 7 dias, o tempo estipulado por Samuel. Mas Samuel não chegava a Gilgal, que era o local que ele estava reunido. E os soldados começaram a sair, a dispersar-se, a desanimar, não estarem mais presentes. Ninguém quer orar mais, ninguém quer mais. Ninguém quer se achegar mais ao trono de Deus. Ninguém quer vir mais aqui nesse encontro com o Senhor. Então, ele disse: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, e ofereceu o holocausto. Nesse momento, Saul não orou. Ele não orou. Ele não esperou pela orientação de Deus, e isto foi a chave para a sua queda. Irmãos, quando a gente fala espera, 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 é bom você ouvir e esperar, porque olha que Deus pode estar usando como um instrumento poderoso para dar o espera. Nós já falamos, né? Repetimos, as respostas de Deus é sempre sim, não ou espera, que ainda não é o tempo, ainda não é assim, ainda não é o momento, espera. Então aqui nós vemos que ele não guardou o mandamento que Deus deu para ele. Se ele tivesse, né, aqui em 1 Samuel 13, no versículo 13 diz: você agiu de forma insensata, não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reinado sobre Israel para sempre. Saul perdeu a bênção que poderia ter sido eterna, porque não orou, não buscou a direção de Deus no momento de decisão. Ele agiu impulsivamente, sem consultar a Deus, e isso causou a perda do seu reinado. Então aqui nós temos também um tesouro, uma chave espiritual. Quando não oramos e buscamos a direção de Deus, nós corremos o risco de perder a oportunidade que Ele preparou para nós. A oração, ela nos guarda e nos guia nos momentos cruciais da nossa vida. Se você está orando por uma causa e ainda não recebeu a resposta de Deus, espere. Porque certamente o Senhor vai responder. Então, esses 2 exemplos nos mostram claramente como a oração pode ser a chave para a nossa vida, uma vida vitoriosa em Deus. Mas também como a falta da oração pode nos levar a perder a bênção e a direção que Deus tem para nós. Então, Ana, ela orou com fé e a sua vida foi transformada. Saul não orou e perdeu o que poderia ter sido uma bênção eterna. A oração não é apenas uma formalidade. Não é formalidade, não é ritual. É uma decisão de confiar, de entregar a Deus todas as questões, toda a sua vida, seja momento bom ou momento ruim.
Todos os seus momentos é aquela decisão de confiar e entregar ao Senhor. Então hoje eu quero te convidar a buscar a Deus em oração. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus tem uma resposta para você. A oração pode ser a sua virada de chave. A virada de chave aí no problema que você está enfrentando na sua família, na sua vida pessoal, no seu ministério, no seu trabalho. Não desista de orar. Mesmo que a situação pareça difícil, o Senhor tem o poder de transformar tudo com o seu mover. Ele move, Ele movimenta. Agora eu convido você a fechar os teus olhos e fazer essa oração, né? Estar juntos. Dobre os seus joelhos se você pode. Se você não pode, fecha os teus olhos, abaixa a sua fronte, né? A sua cabeça, junto comigo. E nós vamos orar com fé. Aí você pode perguntar, né? Mas o que é orar com fé? Eu tenho fé e não acontece nada. Então vamos ver se nós estamos com a fé bem alicerçada. Orar com fé é crer no poder de Deus. Você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa? Você crê, é fé, né? A verdadeira fé está em crer na vontade de Deus para a nossa vida e nas promessas que Ele nos fez, mesmo quando ainda nós não estamos vendo a resposta. É acreditar que Deus está ouvindo, que Ele pode agir e que Ele fará o que é melhor para nós, conforme a sua vontade. Então, confiar, né? Como saber se nós estamos orando com fé? Ai, como é que eu vou saber agora se a minha oração está com fé ou não está? Se eu tenho fé para orar ou não? Quando oramos com fé, a nossa oração, ela é sempre baseada, ó, aqui, ó, na Bíblia. A minha tá de cabeça para baixo, gente. Tá aqui, ó, baseada na palavra de Deus. Se a promessa tá aqui, você ora nela, você tá orando em fé, tá com a fé alicerçada. Glória a Deus. Então, quando oramos com fé, a nossa oração é baseada na palavra do Senhor. Não estamos apenas pedindo algo, mas declarando o que Ele já disse a respeito de nós e a respeito da situação. E a respeito do que Ele fará por nós. Nós já estamos declarando, porque nada é impossível para Deus. Nós precisamos chegar com esse coração. Senhor, eu trago diante de Ti a minha causa, porque nada é impossível para o Senhor. Isso está em Lucas 1,37. E persistência e determinação. O que esse elo, ele quebra, né, muito facilmente, porque a nossa vontade muitas vezes é mais forte, faz uma força maior e abre, né, abre brechas, e a gente não persiste, desiste e desanima e para. A fé verdadeira, ela não desiste diante das dificuldades. A oração com fé é aquela que persiste mesmo quando o tempo passa ou as circunstâncias parecem desfavoráveis. Lembre-se da mulher cananeia, né? Essa história está lá em Mateus 15, do 22 até o 28, que não desistiu mesmo diante do silêncio de Jesus. Ela demonstrou uma fé persistente. Aleluia! Agora, você não pode, tá? Eu sempre falo isso, ó, muito cuidado quando você fala que confia, o meu coração tá em paz. Cuidado com essa paz que vem no coração, porque a paz tem que vir pela confiança do que está escrito na palavra de Deus. Não é porque o coração tá em paz, não, porque em muitas situações nosso coração fica alegrinho, fica festivo, fica animadinho e fica falando que foi Deus e não foi, né? A confiança que nós temos é a que está na palavra de Deus. Então, orar com fé é confiar no que Deus disse. Mas quando tudo ao redor, inclusive o coração, contradiz, ele está nos contradizendo. Fé não se apoia no coração. Fé se apoia na palavra de Deus. Olha isso, hein? Guarda isso para a sua vida. Amém? Orar com fé também envolve agir conforme aquilo que pedimos. Se pedimos por cura,
Por exemplo, demonstramos fé quando nós continuamos buscando o tratamento necessário. Não é parar e falar, não, eu não vou buscar médico, eu não vou tomar remédio porque o Senhor vai me curar, porque a mim pertence a cura, Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e você não busca, você esquece que Deus opera através da medicina, que Ele usa os medicamentos, os suplementos. Hoje, com tanta tecnologia, nós temos tanta coisa. A cura pode alcançar a nossa vida de várias maneiras. Então, quando você caminha em direção a essa busca, isso não é falta de fé, isso foi mal interpretado e ensinado errado por muito tempo, e teve pessoas que morreram por causa disso, morreram. Outras esfriaram na fé, porque não tiveram a sua cura de modo sobrenatural. Eu entendo que toda cura é sobrenatural, porque é Deus que age em todas as coisas, através de um medicamento e de um médico. Nós, às vezes, não podemos confiar no médico, mas podemos confiar em Deus. Podemos confiar em Deus e entregar a Ele toda essa jornada, onde nós estamos buscando por cura. Então, cuidado com a paz no coração. Cuidado com essa paz enganosa, que está cheia, está alicerçada no seu querer, na sua vontade. Cuidado, a Bíblia realmente nos ensina a não confiar cegamente no coração, pois ele pode ser enganoso. Ele é enganoso, é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele quer fazer o que ele quer. Quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração. Então chegou a hora de nós orarmos. Vamos abaixar a nossa cabeça e, em cima dessa palavra poderosa, maravilhosa, esse manancial, sobre essa unção, oh Deus, esse rio que flui, esse rio, esse azeite que está aqui, que o Senhor está aqui falando conosco. Nós vamos colocar diante dele, orando alicerçados na palavra dele. Glória a Deus. Clamamos por esse mover, por esse agir do Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, por esse ensino poderoso. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, agora em concordância, juntos, de mãos dadas, diante do teu trono, com os nossos corações rendidos. Nós oramos com fé, confiando que o teu poder se manifesta quando clamamos conforme a tua vontade. Conduz-nos, Senhor, Espírito Santo, nos conduz nesse caminho, que a oração desta live, Senhor, neste momento que nós nos achegamos, que nós te buscamos, que nós nos apresentamos diante de ti, se torne chave para libertação, transformação e avivamento, em nome de Jesus. Começamos, Senhor, declarando essa fé viva. Nós cremos no que está escrito. Ó Deus, como diz Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós oramos, fortalece a nossa fé, Senhor. Mesmo sem ver, nós cremos. Declaramos que andamos pela fé e não pelo que sentimos, em nome de Jesus. Oramos nesse momento, Senhor, por quebrantamento e rendição. Senhor, toca na mente do teu povo para que eles possam compreender. Salmo 51:17, está escrito: o coração quebrantado o Senhor não despreza. Deus, papai querido, quebranta nosso coração, tira de nós a rigidez, essa dureza espiritual, amolece os corações endurecidos e nos ensina a render os nossos caminhos à tua vontade, que toda teimosia caia por terra em nome de Jesus. Jesus. Jesus, clamamos por libertação espiritual. Oh, Deus, sabemos, Senhor, como está escrito em João 8:36, que se o Filho
Se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Declaramos liberdade sobre toda a área aprisionada da nossa vida. Que correntes invisíveis agora se quebrem em nome de Jesus. Essas correntes invisíveis sejam quebradas agora em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por restauração da identidade no Senhor, Pai. Tanto que o Senhor tem nos ensinado e nos falado, Senhor, em todas as lives. Em 1 Pedro 2,9, fomos chamados para ser nação santa, povo escolhido. Rejeitamos hoje, Pai, as mentiras que nos colocam rótulos e tomamos posse da identidade que temos em Ti. Somos filhos amados, chamados para estar diante do Senhor, para ministrar diante de Ti. Em nome de Jesus, reafirmamos isso, Deus, com fé, Senhor. Nós cremos nessa palavra. Clamamos, ó Pai, nessa hora por cura interior. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Está escrito no Salmo 34:18, Pai, cura as feridas ocultas, os traumas e as marcas profundas da alma. Que o teu bálsamo nos toque agora, Senhor. Cantalai. Deus amado, remantalaramaнаgasori cantalai. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que o teu povo pegue essas chaves, Senhor. Senhor, e use elas com ousadia, com poder, com ousadia no Espírito, Deus. Oramos, Senhor, por reconciliação nas famílias. Deus, está escrito em Malaquias 4:6. O Senhor promete restaurar os corações dos pais aos filhos. Traz reconciliação, perdão e entendimento nos lares. Torna, Senhor, os nossos diálogos mais fáceis. Tudo aquilo que se levanta, Senhor, sem a gente perceber como uma erva daninha. E traz, Senhor, tristeza. E traz, Senhor, situações desagradáveis e confrontos, ó Deus, tão desnecessários. Tudo isso que tem se levantado, Senhor, diante de nós, cai agora por terra em nome de Jesus. Que a comunicação dentro dos lares, a começar pela minha casa, Senhor, seja efetiva, Senhor, seja de uma maneira que flua, Senhor, trazendo conversa saudável, saúde emocional, Deus. E não, Senhor, encontre lugares para alojar a contenda, Pai, em nome de Jesus. Então, que essa unção traz agora reconciliação, perdão, entendimento nos lares, que toda divisão dentro das famílias seja agora, Senhor, desalojada, seja desfeita, todo laço, Senhor, tudo aquilo que se levanta para dividir as famílias, Pai, seja desfeita agora em nome de Jesus. Nós invocamos o poder do sangue de Jesus, como está escrito em Apocalipse 12:11. Vencemos, ou eles venceram pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Declaramos que o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a história de cada um de nós, sobre a história de todos os nossos familiares, nosso ente querido, Senhor, sobre o nosso futuro. Nenhuma acusação prevalecerá em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, o sangue do Senhor, nós declaramos, Jesus, há poder no sangue de Jesus para libertar, para curar, para salvar. Através do teu sangue nós somos perdoados, lavados, redimidos. Obrigada, Senhor Jesus, por esse sangue, por essa arma poderosa. Aplicamos o teu sangue nessa hora, Deus amado, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, nesse momento, por visitação do Espírito Santo, como está escrito em Atos 2:17, o Senhor prometeu derramar do teu Espírito. Espírito Santo, vem agora sobre nós um novo derramar, vem agora sobre nós, Senhor, um novo derramar, que renova, queima e que nos transforme.
Oh, Espírito Santo, sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Sopra, sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra. Pedimos restauração, Senhor, de sonhos e promessas. Jeremias 29:11 está escrito: Tu tens plano de paz e esperança. Ressuscita, Senhor, sonhos adormecidos, reacende as promessas esquecidas, que tudo que foi interrompido, Senhor, tudo que foi parado no meio do caminho seja reativado em nome de Jesus. Oramos, Senhor, agora por algo muito, muito necessário para nós, Pai. Um fortalecimento na batalha espiritual. Sabemos, ó Deus, estudamos profundamente, o Senhor falou conosco profundamente sobre a armadura em Efésios 6, 10, que precisamos nos fortalecer no Senhor. Ó Deus, nós declaramos que estamos vestidos e revestidos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. E o Senhor, como general, passa em revista e vê, Senhor, qual é a peça da armadura que está rachada, que está precisando ser trocada, que está precisando ser polida, que está precisando ser colocada, se nós esquecemos em algum lugar. Ó Deus amado, que o Seu Espírito Santo revele nessa hora, Deus, mas que venha o fortalecimento da batalha espiritual, Pai, que nós possamos agora estar com os nossos olhos espirituais abertos e reconhecendo qual a peça da armadura, Senhor, que tem faltado para nós nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, vestimos agora, Senhor, pela Tua palavra, a armadura do Senhor. Rejeitamos o cansaço, a distração e a opressão. Permanecemos firmes, em nome de Jesus, na Tua presença. Nós rejeitamos, Senhor, toda opressão que vem trazer distração e cansaço e fadiga e vem querer cegar e nos fazer cegos e surdos aquilo, Senhor, para não recebermos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, renova a nossa esperança. Senhor, como está escrito na Tua palavra, em Romanos 15:13, que o Senhor, o Deus da esperança, nos encha de alegria e paz. Enche-nos agora, mesmo que sem evidências, mesmo que nós não estejamos vendo, escolhemos confiar. Se você crê, se você confia, se você está colocando a sua fé alicerçada em ação, recebe agora sabedoria e discernimento, recebe esse renovo na sua esperança, em nome de Jesus. Ó Senhor, clamamos por sabedoria e discernimento, como está escrito em Tiago 1:5. Pedimos sabedoria do alto, abre os nossos olhos espirituais, livra-nos de decisões precipitadas, livra-nos do falar precipitado, livra-nos, Senhor, põe uma cancela, põe guardas à porta dessa boca, Pai, em nome de Jesus, clamamos por justiça e reparação, que a Tua retidão corra como um rio. A retidão do Senhor corre como um rio. A justiça e a reparação do Senhor corre como um rio. E esse rio está neste lugar. Esse rio flui aqui nesse momento. Toca onde fomos, Senhor, injustiçados. Restaura o que foi roubado em nome de Jesus. Tudo aquilo que estiver aí segurando, que estiver impedido de chegar até nós, qualquer tipo de bênção, seja agora desatada, porque a justiça e reparação, a retidão do Senhor corra como um rio. Essa palavra está em Amós 5:24, por isso podemos crer e profetizar. Colocamos-nos, Senhor, neste lugar como intercessores, ó Deus, que o Senhor olhe nessa noite e nos encontre aqui, como Ezequiel, Senhor, 22:30, o Senhor buscou alguém. Eis-nos aqui, Senhor. Se o Senhor busca alguém para orar pelas causas, pelas necessidades, ó Deus, nós estamos aqui. Colocamos-nos, Senhor, como sentinelas em oração pelas nossas casas, pela nossa nação, pela
igreja do Senhor, por esse ministério, Pai, em nome de Jesus, pelo pastor desse ministério. Venha sobre ele o fogo. Oh Deus, que o fogo da paixão, Senhor, seja reavivado, reativado, e a unção do Espírito flua na vida dele, Pai, para que ele possa nos guiar e orientar nesse caminho que leva a Ti, Deus, a encontros e mais encontros com o Senhor, através da Tua palavra. Nós rejeitamos, Senhor, toda maldição que tem sido lançada sobre nós. Declaramos, Gálatas 3,13, o Senhor Jesus nos resgatou da maldição, que toda herança espiritual maligna seja quebrada agora, em nome de Jesus. Se tem maldição do passado sobre nós, nos impedindo de prosseguir, seja quebrada agora. Toda influência das trevas seja paralisada agora, em nome de Jesus. Inaugura, Senhor, começa um novo ciclo, Senhor, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos locais de trabalho, em nome de Jesus. Pedimos por despertar de propósitos e dons. Reaviva em nós o teu chamado, que o fogo não se apague, tira-nos da inércia espiritual, desperta aqueles que estão dormindo nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e desbloqueia, tira todos os obstáculos dos caminhos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor aplainará os montes. Vem à nossa frente, Senhor, esteja diante de nós, remove os impedimentos, abre o que está travando no nosso caminho. Oh Deus, vai retirando agora todo bloqueio, Senhor, tudo aquilo que levanta para nos impedir de prosseguir, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, e por fim, clamamos nessa noite por cura física. Declaramos Isaías 53:5, pelas tuas pisaduras fomos curados, que toda enfermidade desapareça, que a saúde floresça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, haja cura. Pedimos libertação, Senhor, da teimosia espiritual daqueles que ainda insistem em ouvir a tua voz e não obedecer, insistem em ver o teu mover, o teu agir e não reconhecer que é o Senhor fazendo. Ah, Deus, como está escrito em Isaías 30:15, na quietude está a nossa força. Ensina-nos a te obedecer. Restaura nossa sensibilidade ao teu Espírito, em nome de Jesus. Multiplica a nossa fé, Senhor. Mesmo que a figueira não esteja florescendo, a nossa fé não depende do que nós vemos, mas de quem o Senhor é. E é no Senhor que nós firmamos. Senhor, eu quero orar nessa hora pela área financeira, Pai. Filipenses 4:19 diz: o Senhor supre. O Senhor supre. Tu és o nosso provedor. E que tudo aquilo que estiver travando a nossa vida financeira, a liberação financeira dos teus filhos, tudo, aonde tiver uma trava, seja quebrada, removida, caia por terra agora em nome de Jesus. Abre as janelas dos céus e envia provisão, Pai. Haja mover profético nos lares. Vem cumprir o que está escrito em Joel 2:28 em nossas casas. Que as crianças profetizem, que os jovens tenham visões, que os lares sejam avivados. Ativa a unção agora, Pai, em nome de Jesus. Haja santidade nos nossos relacionamentos. Que nós possamos estar buscando paz e santidade, como está escrito em Hebreus 12:14. Restaura, Senhor, os nossos vínculos. Cura o que foi ferido em nome de Jesus. E por fim, Deus, nós rejeitamos todo espírito de medo. Nós recebemos o espírito de ousadia. Que toda paralisia emocional seja parada agora, cesse agora, porque nós prosseguiremos e agiremos em fé, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por uma mente que te obedece prontamente, Pai, porque quem ama, obedece.
Tira de nós, Senhor, a demora, a resistência. Dá-nos a prontidão e temor do Senhor, em nome de Jesus. Continua, Pai, operando. Continua, Senhor, agindo. Continua acampando os teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, a sua vida, Jesus. Eu quero mergulhar fundo nesse rio. Aleluia. Aleluia, que o Senhor levante mais intercessores, Deus, em nome de Jesus, que nunca falte oração nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Japão, abençoa o Brasil, abençoa as nações da terra, ó Deus, que possa haver mais joelhos dobrados, possa haver, Senhor, mais olhos que choram, que derramam as lágrimas de um avivamento, Senhor, lágrimas que choram aos teus pés, pelos povos, Pai. Oh, Senhor, que possamos ter mais bocas que liberam as palavras proféticas, quando tudo parece que não tem jeito. Os teus profetas possam abrir a boca e dizer: haja luz. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra. Flua o rio de Deus e traz vida ao vale de ossos secos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, manifesta a tua glória que enche toda a terra, como está escrito na tua palavra em Abacuque, Senhor, 2,14, a tua glória que enche toda a terra, enche a terra, enche a nossa vida, enche a nossa casa, enche a nossa família. Transforma, salva, cura, santifica. Que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Que você nunca desista. Que você seja fortalecido em nome de Jesus. Aleluia. E até semana que vem. Se assim o Senhor nos permitir. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é lindo. Aleluia.